Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre um assunto muito em alta. Eu acho que a maioria de vocês já conhece, que é o podcast, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Vitor, tá? Eu adoro tecnologia e arte. Gostaria que vocês colocassem aí embaixo o que vocês curtem. E vamos lá. Para quem não conhece, né, o que é um podcast? Um podcast é como um rádio, porém o conteúdo é sob demanda e pode ser ouvido no momento em que o ouvinte quiser. O formato tem uma alta potência de comunicação que pode levar informação, educação, entretenimento e mais. Ou seja, não existe limite para a criatividade. Antigamente só era possível ouvir um conteúdo acessando o site dos fornecedores para dar play ou baixar para ouvir no computador de forma totalmente manual. Mas isso não era o jeito ideal de se escutar um podcast, pois era necessário que a internet fosse até o site. Isso acontece até 2004, quando Adam Curry criou uma ferramenta automática para esse conteúdo chegar até os programas de podcast, os agregadores de podcast, assim como funciona até os dias de hoje. Bom, pessoal, podcast nada mais é do que, bem entre aspas, uma rádio, né, que é pela internet. A gente tem o poder de assistir quando e onde quiser, desde que tenha internet. A qualidade do áudio é muito melhor, porque está sendo transmitida por rede. E você encontra uma variedade incrível de conteúdo. Tem muito conteúdo no YouTube, muito conteúdo no Spotify. E também tem muito conteúdo representativo. Por exemplo, você não fica refém do que a rádio está tocando no momento. A internet está na palma da sua mão, você escolhe o que você quer ouvir. E o podcast, além disso tudo, ele também é um conteúdo audiovisual, galera. Porque audiovisual é um áudio e o vídeo em comunicação. De forma geral, é isso. O podcast entra nisso. Aí aqui eu dei um exemplo para vocês. Por que que tá o título Crista da Onda, pessoal? Crista da Onda, eu me refiro ao nosso a nossa crise de sistema de saúde, né, que a gente está vivendo hoje. Porque assim, com esse movimento das pessoas ficarem em casa, todo mundo fica num tédio, assim. O pessoal até achou que fosse cair o consumo de podcast, já que não ia estar ouvindo no trabalho, no caminho do ônibus até o trabalho. Mas na verdade aumentou, porque tem muito tecnologia com acesso ao Spotify e o YouTube. Às vezes a pessoa pode ter um console que ela vai estar ouvindo enquanto joga, ela pode ter uma a Amazon Alexa em casa, uma Google Home. Enfim, tem muita possibilidade de estar ouvindo um podcast. E nisso, as pessoas confinadas em casa, com a ausência de escutar alguma coisa, de uma companhia, né, de um calor humano, e fora que também estava tendo muita notícia pelo mundo todo, o podcast cresceu muito, porque era pessoas ali trocando uma ideia legal, de modo sutil, e que te agregasse conteúdo, né? O Joe Rogan mesmo foi quem estourou com isso lá nos Estados Unidos. Aí aqui no Brasil já tinha o Nerd ao Cubo, o Flow Podcast e começou se inspirando neles. E por aí foi, pessoal. Hoje em dia, se vocês darem uma olhadinha no YouTube, vai ter nossa, uma porrada de canal. Aí esse daqui foi do próprio CEO, ó, que eu coloquei entre aspas. O crescimento no número de podcast foi absolutamente tremendo, em torno de 400% na América Latina, em todo o mundo mais do que dobramos. Aí aqui as plataformas, Spotify, né, streaming de música, YouTube, streaming de vídeo, e a Twitch, que também é streaming, né? E aqui eu separei algumas matérias para comentar com vocês, ó. O Spotify tem crescimentos recorde em 2020, com foco nos podcasts. No ano, a empresa lança 80 podcasts exclusivos na América Latina, metade deles no Brasil, região tem cerca de 20% dos usuários da plataforma. Aí aqui seria o restante da matéria, mas infelizmente tem que assinar aqui para poder mostrar, mas enfim, tem outros exemplos legais aqui também, ó. Peraí que deixa eu dar um F5 na página aqui para mostrar para vocês, pessoal. Ó, pandemia redefiniu o crescimento de consumo de podcast e audiolivros.
Podcast e audiolivros consolidam o mercado do áudio como alternativa de entretenimento durante a pandemia. Agora existe a possibilidade de não somente ler um livro, mas também de escutá-lo. Pode antes de dormir, enquanto lava a louça, durante uma corrida ou em outras atividades. A mesma companhia do áudio é possível com podcast, que apresenta episódios com diferentes temáticas. Na pandemia, esses produtos sonoros chamaram a atenção do público, que também os levou a se aventurar na produção deles. Nos últimos anos, o virtual teve um crescimento constante e tendo continuar assim. Segundo a pesquisa realizada pela Nielsen Book, pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livro, CNEL, e pela Câmara Brasileira do Livro, SBL, o faturamento com livros digitais cresceu 140% ao comparar 2019 com 2016. Para os podcasts, a empresa Deloitte previu o amadurecimento do mercado em 2020, com a movimentação de 1 bilhão, pessoal, é muito dinheiro. Ricardo Campos é diretor e sócio fundador da Toca Livros, empresa voltada para a produção de audiolivros. Segundo os dados divulgados pela assessoria, o faturamento da companhia de 2019 para 2020 praticamente quadruplicou. A pandemia mostrou o quanto o digital é importante e o quanto ele está aqui para ficar. Uma vez que esse novo costume do digital se torna habitual, a previsão é que o crescimento continue, analisa o diretor. Em Brasília, André Calgário fundou a Narratis, produtora de audiolivros, conteúdos falados em 2018. A demanda pelos produtos e serviços ofertados, segundo ele, aumentou durante a quarentena. As pessoas passaram a buscar formas alternativas de entretenimento devido às restrições de deslocamento e de convívio impostas pela pandemia. Compartilhe o fundador. O formato digital é uma tendência inescapável. Audiolivros, podcasts, assistente de voz são a mostra de que nossas relações com o áudio estão mudando de forma radical. Complementa. A roteirista Sofia Toldi, de 23 anos, utilizou a quarentena para ter primeiro contato com o formato audiolivro. Escutou a obra Drácula e pretende continuar com os irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Ele decidiu ir atrás do modelo após ver uma apresentação da plataforma Audible, empresa voltada para a venda de entretenimento por meio de áudio feito por uma mulher que acompanha no YouTube. Eu gostei muito do formato, geralmente escutava enquanto limpava a casa, fazia crochê ou jogava videogame. Enfim, pessoal, aqui vai ter incontáveis exemplos de que esse é o futuro, né, da gente passar o tempo ali fazendo as nossas coisas. E o que eu posso dizer para vocês é que a internet ela já estava com esse segmento de crescimento, né? Já era claro esses números, mas a pandemia, né, chegou e estourou isso. O avanço que a gente era para ter de internet aqui no Brasil, por exemplo, sei lá, em 10 anos a gente teve em um, com e-commerce, com, com marketing digital e por aí vai, pessoal. E o que isso significa para o mercado audiovisual? É uma oportunidade enorme de estar ganhando dinheiro. Porque para poder fazer alguma propaganda ali vai ter alguém que vai ter que filmar, vai ter alguém que vai ter que editar e por aí vai. Eu vou entrar mais em detalhes sobre isso daí nas próximas aulas, pessoal. Mas o mais é isso, viu? Queria estar compartilhando com vocês aqui um pouquinho do podcast. E eu queria que vocês respondessem essa pergunta aqui também, que eu acho super válida. Vocês acompanham algum podcast? Se sim, qual? Qual o seu assunto preferido? Pessoal, respondendo por mim, eu acompanho assim pelo YouTube, eu acompanho o Flow Podcast. O meu assunto preferido é tecnologia e economia e empreendedorismo. Esses são os assuntos que eu mais gosto de ouvir assim em podcast, que me distrai e tal. Tipo, o pessoal falando sobre a Tesla, né? Que tá em alta, o lance das baterias e por aí vai. E vocês, o que vocês curtem? Se vocês acompanham o podcast, comenta aí embaixo, viu? No geral, fiquem bem e se cuidem. Ah, só mais um adendo, pessoal. Ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, ó, manda lá no e-mail, chama lá no WhatsApp, beleza? Que a gente vai responder. Ou qualquer coisa, comenta aqui abaixo. Agora, qualquer dúvida, pode perguntar e fiquem bem e se cuidem, viu?